Oi, gente! No vídeo de hoje, de maneira ilustrada, vamos falar do Império do Mali, nos focando principalmente na figura feminina conhecida por Casa. Primeiramente, para começarmos, é importante estabelecer o que foi o Império do Mali. Pois bem, o Império do Mali foi durante o período de 1235 a 1670 da Era Comum, um reino formado pelos povos Mandinga, na chamada, entre aspas, Idade Média Africana. Estaria localizado na área sudano-saheliana, território que hoje conhecemos por Mali, Senegal, Gâmbia e Guiné. Foi Sundiata Keita que fundou o Império do Mali, e por meio da conquista de terras ao redor, da exploração e controle do fluxo de ouro nas rotas transsaarianas, assim como o aumento das pessoas sujeitas ao seu poder, que o Império tornou-se uma das maiores e mais importantes forças políticas, sociais e culturais de toda a África entre os séculos XIII e XV. Tinha um governo de caráter islâmico, além de uma estrutura administrativa e burocrática complexa, na qual aqui nos debruçamos. Havia a figura do Mansá, líder local que podemos aproximar do que conhecemos como rei e imperador, e eles eram símbolos de uma ancestralidade étnica e da coesão social. A figura dos griots, ou geles, eram pelos quais o Mansá, que era detentor da voz sagrada, falava. Além de detentores da palavra divina, os geles eram também músicos, embaixadores vindos da nobreza e historiadores da época, mantendo a sua história em relatos orais. As mulheres do Mansá representavam diferentes papéis, podendo ser o de primeira esposa, que eram as responsáveis por aspectos da esfera pública de poder, de rainha-mãe, que eram responsáveis pela educação moral e espiritualidade de seus filhos, e esposa preferida, também conhecidas pelo título de baramuço, que podiam exercer influência no seu marido na esfera privada. E, finalmente, a casa, ponto principal desse trabalho. Acerca da casa, temos o debate se a palavra casa significaria algo semelhante à rainha na língua falada no Império do Mali, que é o Mandinga, ou seja, se casa seria um título assim como Mansá era, ou se seria o nome de uma mulher em específico, sendo então a esposa principal do Mansa Suleiman. Existem algumas fontes orais, vindas dos relatos dos geles, que poderiam ajudar no debate, mas, principalmente no caso da África pré-colonial, o estudo e conhecimento da região e sociedade da época é feito sobre os escritos de viajantes externos, muito mais do que pelos relatos orais locais, seja por dificuldade no acesso ou desvalorização da oralidade como uma fonte histórica. Nesse caso, em específico, temos Ibn Battuta, viajante e escritor berbere que viveu no século XIV escrevendo sobre a casa, sendo ele uma das principais fontes para a existência e papel dela no Império. Brevemente, ele menciona alguns fatos sobre a casa. Ela seria prima paterna do Mansá Suleiman, tinha posse de escravos, utilizava véu nas audiências e os chefes do Mansá falavam muito sobre ela. De acordo com Batuta, a casa teria grande poder político, visto que em seus escritos ele narra: participava do poder com seu marido, como é habitual entre os negros, ao ponto de que se mencionavam os nomes de ambos, juntos, na oração da sexta-feira. Ele também narra em uma página sobre a casa os seguintes eventos: a união da primeira esposa com o Mansá, a prisão desta em favor da Baramuço, ou seja, esposa preferida, a tentativa de golpe contra o Mansá, feita em conjunto com outros membros da corte, e o seu exílio na casa de um pregador muçulmano. Portanto, notamos que a casa era uma mulher de grande influência naquela sociedade. Ela tinha destaque, poder político e era respeitada, mas não havia igualdade entre mulheres e homens, e sim uma complementaridade, já que ela era uma peça fundamental para a família, economia e política daquela sociedade.